Gente, nesse vídeo a gente vai cortar as lolas da minha mãe. Bom, já estou aqui, ó, com tudo que eu vou precisar. Estou aqui com tesoura de poda, com tesoura de ponta fina, com pinça, com faca, substrato, bandeja, as lolas em questão que eu vou mexer, saco de substrato, bandeja, o vaso das lolas da minha mãe. Mas antes, vou começar falando um pouco dessa suculenta que é a Echeveria Lola. Gente, essa é uma suculenta que eu quis por muito tempo. Eu sempre via, principalmente lá no Instagram, o pessoal mostrando vasos cheios de lolas, colônias de lolas, arranjos com 1 milhão de mudinhas de lolas. Vou até mostrar aqui um pouquinho mais da minha mãe. Vou contar pra vocês o que aconteceu aqui, na verdade, nesse vaso, né? Quem já acompanha o canal aqui há um pouquinho mais de tempo, ou aqui no canal ou lá no Instagram, já viu que já postei muito, já mostrei muito esse vaso aqui. Era uma cuia, depois passou pra essa jardineira, agora vai voltar pra uma cuia de novo. Mas assim, eu sempre tive muita dificuldade com a Lola. Eu já comprei umas 2, 3 mudinhas dela. E a minha mãe, diferente de mim, a minha mãe sempre teve muita facilidade com a Lola. Inclusive, quando eu comprei a minha primeira Lola pela internet, eu tirei umas folhinhas assim de baixo. Gente, sério, eu dei acho que umas 2 folhinhas assim pra minha mãe. E tipo, fiquei com umas 2 folhinhas da minha. E a minha que eu tinha comprado. Acabei perdendo a minha. E as folhinhas que eu tirei da minha não brotaram. Mas as folhinhas que eu tirei assim e dei pra minha mãe brotaram todas. Ela sempre teve muita sorte em multiplicar Lola por folha. E aí, ela foi montando o vasinho dela de lolas, né? Eu perdi a minha primeira lola, depois comprei outra, e aí eu cortei, tentei fazer mudinhas. E aí, há um tempo atrás, acho que ano passado, até tinha uma lola bem grande, assim, ela ficava no tempo. Mas, como eu falei, é uma suculenta que eu nunca tive muita sorte, e aí acabei perdendo ela. Eu tenho algumas mudinhas de lolas aqui. A maiorzinha é essa aqui, ó, da latinha. Nada grande, enorme, que nem essas da minha mãe, dessa jardineira. Mas tenho aquela da latinha, tenho algumas mudinhas aqui um pouco mais estressadinhas, nem essa daqui, tem essa daqui também, todas mudinhas menores, né? Mas aqui eu tenho várias, vocês estão cansados de ver já, né? Várias híbridas da Lola que eu acho muito bonitas. A Lola, ela é muito bonita, né? Mas as híbridas, além de lindas, elas são muito resistentes por aqui. E aí, a dificuldade que eu tenho com a Lola em si, eu tenho facilidade com as híbridas dela, né? A Lola em si é uma híbrida de Echeveria lilacina e de Echeveria tipi. Echeveria tipi, se não me engano, a gente não conhece ela muito bem aqui pro Brasil, né? Mas é uma suculenta que eu sempre vejo o pessoal lá dos Estados Unidos mostrando. E eu tenho, ó, várias híbridas aqui da Lola. Tenho essa daqui, linda. Tenho essa Echeveria Little Rose aqui. Tá aqui no cantinho da minha cuia de sedum clavato, mas também é uma híbrida da Lola. Essa daqui, se não me engano, é uma híbrida de Lola com querência. Tenho essa daqui que veio como híbrida da Lola rosada, também é muito bonita. Tenho aqui, ó, também, esse é um outro vasinho de Echeveria Little Rose, mas esse vasinho, ele toma tanto sol e eu tô regando tão pouco que ela tá bem estressadinha, bem fechadinha mesmo, tá até precisando de rega. Eu já tive algumas outras híbridas da Lola que eu acabei perdendo também. Tinha uma branquinha que eu sempre falo dela, né, que ela era muito linda, e eu acabei perdendo. Mas assim, dessas que eu tenho hoje em dia, uma das minhas favoritas é essa daqui, que é a Echeveria Pink Flamingo, gente. Essa suculenta é, assim, um espetáculo de linda. Aqui eu tenho o caule dela, né, com várias mudinhas, inclusive. Eu acho que eu vou até cortar essa maior aqui hoje em vídeo com vocês, vou até deixar ela separadinha aqui. Como esse é um caule com várias mudinhas, ela não tá tão estressadinha, tão bonitinha, mas, gente, é uma suculenta que fica muito linda. De cima dessa Pink Flamingo é essa daqui, mas ela também tá em adaptação desde que eu cortei ela. Não tá no auge da beleza dela, mas é uma suculenta que é muito bonita. Então, assim, a dificuldade que eu tenho com a Echeveria Lola, já aceitei, já me conformei. E eu comecei a investir, né? A procurar híbridas dela. A maioria veio lá do site Flor de Pedra Garden, né? Já estão cansados de saber. Mas, pra vocês verem, né, que engraçado, a dificuldade que eu tenho com a Lola, minha mãe tem de facilidade. E como eu falei pra vocês, né, a minha ideia é justamente cortar as rosetas maiores daqui, né, tem algumas, essas 4 aqui principalmente, né, essas são as maiores. E eu vou tirar a parte mais compacta daqui, vou passar pra uma cuia,
E aí a gente vai ver quanto vai brotar daqui. Vou tirar algumas folhinhas dos caules também. Essas duas aqui, elas estão menorzinhas. Principalmente essa daqui tá bem menorzinha. Essa daqui tá um pouco menor só que essas aqui. Mas assim, quem já me acompanha há mais tempo, né, que já viu mostrando várias vezes essas lolas da minha mãe, já foi uma cuia bem cheia com muito mais lolas que essa, mas como eu falei pra vocês, né, eu acho ela uma suculenta mais sensível e por qualquer coisinha ela apodrece, o caule, ela acaba perdendo folhas, então é uma suculenta um pouco mais sensível. Essas da minha mãe, eu ainda acho elas bem resistentes, inclusive aquelas folhas que eu falei que eu ia falar pra vocês que foi queimadura de sol, gente. O clima por aqui, ele tá oscilando bastante, tem semana que passa a semana chovendo, no outro dia já tá o solzão aí de 33 graus, nem tá hoje, tá bem quente. Elas deram uma boa sofridinha, ó, perderam aqui algumas folhinhas queimadas, mas nada que prejudicou muito elas, né? Elas estão bem compridas, inclusive. Faz, inclusive, um tempo que a minha mãe queria ter cortado ela, queria que cortasse elas, só que eu falei pra ela que era legal a gente esperar elas ficarem um pouco mais compactas, porque elas estavam bem estioladinhas. Ó, se a gente olhar assim, elas ainda estão compridas, né? Mas os miolinhos já estão mais compactos, mais bonitos. Essa daqui, inclusive, tá bem comprida mesmo. Mas se a gente for ver o pessoal mostrando esses arranjos de lolas mais cheios, elas têm essa tendência mesmo de ficar uma suculenta um pouco mais comprida, né? Mas não significa que ela tenha que ficar totalmente estiolada, né? Essa daqui ela tá comprida, ó, com bastante folhas, mas as folhinhas estão bem grudadinhas uma na outra. Mas eu particularmente gosto mais dela compactinha, né? Então a gente vai cortar essas daqui. Eu vou tirar algumas folhinhas justamente para eu conseguir cortar ela. E aí o bom, gente, é que dá pra vou cortar elas e dar uma renovada nesses caules também. Como são suculentas que estão há mais tempo nesse vaso, né? Olha só, esse daqui, o caule já tá até dando uma secada e soltando raízes ali aéreas, né? Que não tá tão, significando que não tá tão legal. Mas aqui vai ficar realmente a parte de baixo dos caules que estiverem legais, as folhinhas, porque as rosetas eu vou passar por uma cuia. E olha quem tá aqui já querendo averiguar tudo. Ó, cuia pronta já pra receber as rosetas da Lola. Eu já vou cortar e apoiar elas no substrato sequinho mesmo. Vou falar só pra minha mãe não tomar cuidado pra não regar elas nesses primeiros dias aí pós-cortadas, né? Porque essa é uma suculenta um pouco mais sensível. E agora, minha parte favorita. Gente, eu gosto muito de cortar suculentas, né? Vocês já sabem. Eu até tô com uma listinha bem grande de suculentas pra cortar, mas eu acho que eu vou esperar o comecinho ali de dezembro. Já falei pra vocês que eu nunca me liguei muito em lua pra cortar as plantas, né? Mas dessa vez eu acho que eu vou ver de teste de cortar elas ali no comecinho da lua crescente, que eu vejo que é geralmente quando o pessoal costuma cortar, né? Agora tá na lua cheia, e eu andei dando uma pesquisadinha. Mas acho que ali os primeiros dias de lua crescente talvez vá fazer certa diferença. Apesar de que, tipo, se precisar cortar alguma suculenta muito urgente, não vou esperar até dezembro, né? Correr o risco de perder alguma suculenta. Mas quero fazer de teste nessas suculentas que eu não tô precisando com urgência cortar agora, né? Mas, ó, eu vou começar então. Não sei nem por qual que eu começo. Acho que eu vou começar por essa maior. Vou tirar aqui umas folhinhas. Muito fácil de destacar as folhinhas dela. Ela não... Tem algumas suculentas que você vai tentar tirar a folhinha e a folhinha acaba quebrando, né? Da Lola não, é bem tranquilinho. E como eu vi que alguns caules já estão bem velhinhos, eu vou tirar bastante folhinha pra espalhar aqui por esse vaso. Agora eu vou botar minha tesoura de poda pra trabalhar. Olha só, que roseta perfeita, né, gente? Nossa, é realmente uma suculenta muito bonita. E ó, foi bastante folhinha aqui ainda no caule, vou até tirar mais algumas. E assim, já falei que eu não tenho muita sorte de fazer mudinha da Lola por folha, mas o que eu percebo por aqui é que geralmente quando eu tiro folhinhas assim um pouco menores, elas brotam com mais facilidade do que folhas super grandes. E já deu um monte de folha só dessa primeira Lola, né? Acho que eu vou até nem tirar tanto, porque senão vai ser muita folhinha.
acho que eu vou acabar nem cortando essa daqui que tá muito pequenininha. Eu vou deixar ela por aqui mesmo. Na verdade, acho que eu vou cortar porque o caule também tava secando. Mas eu vou deixar ela por aqui mesmo. Vou cortar mais essa daqui, que é a última. Gente, já deu muita folhinha de lola. Tô tentando até nem tirar tanto. Ó, essa deu a roseta um pouco menorzinha. Mas essa daqui, na verdade, é a que eu tenho que cortar, né? Porque vocês estão vendo que o caule deu uma secadinha. A gente tem que ficar de olho também. Começou a sair raiz aérea assim, gente, não tá legal as raízes ou o caule. E a gente tem que cortar, ó, até não ficar esse pretinho aqui do caule. Ver se vai dar pra salvar algum pedacinho daqui. Eu acho que não, mas pelo menos eu já tirei a parte de cima da lola, né? Essas foram as lolas. Essas são as 4 maiores, né? Teve essa daqui menorzinha também. Então agora vamos começar do zero, uma outra cuia de lolas com essas 4 maiores e essa menorzinha aqui. E aqui com certeza vai vir 1 milhão de mudinhas de lola. A gente só tem que tomar cuidado agora. Vocês sempre me perguntam quando eu corto suculentas assim, se eu continuo deixando no sol. E geralmente eu deixo no mesmo lugar. Só que essa daqui, elas estavam tomando muito sol. E o que acontece, né? Elas estavam grandinhas e pensem que eu cortei elas daqui. Então eu tirei a parte de cima delas. Então essas folhinhas aqui não estão acostumadas com tanto sol assim. Então se esse vaso voltar para o mesmo lugar que ele estava, vai queimar tudo, praticamente todas essas folhinhas daqui. Elas vão, se não queimar, elas vão sofrer bastante. Então eu vou colocar num lugar que elas tomem um pouco menos de sol, mas ainda assim vai continuar num lugar bem claro, tomando bastante claridade. E é claro que a gente vai acompanhar, né, quantas lolinhas vão brotar aqui dessas folhinhas, né, não só das folhinhas, deu muita folha, né, mas dos caules também, que com certeza vai brotar antes do que as folhas. Então cuia, né, a jardineira, então a jardineira ficou assim. Então agora, ó, como eu falei pra vocês, pra finalizar, agora pra vocês verem todas elas juntinhas, essas 3 são as maiores. Gente, é uma roseta perfeita, perfeita. Essas duas um pouquinho menores, né, mas ainda assim lindas, lindas. E agora, como eu falei, vamos só apoiar elas na cuia. Vou deixar aqui pra vocês verem, gente, uma foto de quando essa cuia tava super cheia de lolas. A meta agora é a cuia ficar daquele jeito de novo. Mas, ó, por enquanto vai ficar assim meio espaçadinha. Vai demorar um pouquinho até elas enraizarem aqui. Mas a ideia é ficar uma cuia bem cheinha de lolas. Eu posso ir colocando algumas mudinhas depois, eu passar por uma cuia maior, vai ficar bem legal. Mas acho que vai ser mais interessante a gente acompanhar justamente a brotação daqui, né? Ó, quantas mudinhas vão vir de lolas nessas folhinhas aqui nos caules. Então a gente vai ficar acompanhando aqui no canal. E veio aí então a manutenção nas lolas da minha mãe. E vamos ver, ó, de 5, 6 lolas, quantas lolas vão virar. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho desse processo. Fazia um tempinho que eu não postava vídeo assim, cortando suculenta, né, replantando suculenta. Eu sei que é um tipo de vídeo que vocês gostam bastante de assistir, vocês sempre me pedem. E vem aí, então, o vídeo cortando... E mês que vem aí, então, o vídeo cortando 1 milhão de suculentas por aqui. Inclusive, acho que eu vou deixar essa Pink Flamingo aqui e algumas outras híbridas da Lola, quem sabe, pro mês que vem também, então. Mas, então, é isso. Comenta aí se você tem dificuldade com a Lola que nem eu, ou facilidade que nem a minha mãe. Mas então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo.